Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. Crimes violentos, agitação política, instabilidade financeira. Tudo aponta para uma crise iminente, uma crise como nenhuma outra. Sintonize a rádio World Last Chance para saber como você pode se preparar espiritualmente para o que está por vir. Rádio WLC, preparando um povo para o retorno iminente do Salvador. Saudações a todos os nossos queridos ouvintes e sejam muito bem-vindos ao programa de hoje. Eu sou seu apresentador, Cris Deluca, e comigo está Will Santos. Olá a todos, estamos felizes por você ter sintonizado nossa rádio e o nosso programa. Temos hoje um programa muito interessante para apresentar. É um tópico que é sinônimo de religião e que envolve a adoração. No entanto, o Will irá discorrer sobre um aspecto da adoração que a maioria das pessoas não dão tanta importância como deveriam. Não é mesmo, Will? Eles realmente não procedem como deveriam. E é lamentável porque ao agirem dessa forma, eles acabam não focando o que é realmente importante. É isso aí. No entanto, antes de entrarmos no assunto de hoje, eu só quero ter certeza de que estamos todos na mesma página e dar algumas informações aos nossos amigos que nos escutam pela primeira vez. Aqui na Rádio WLC e no nosso site, preferimos usar os nomes reais do Pai e do Filho. Deus e Senhor são apenas títulos. O verdadeiro nome do Pai é Yahweh, ou alternativamente Yah, e o nome do Filho é Yahushua. El, Eloá e Elohim são títulos que são usados nas escrituras semelhantes à palavra Senhor. É um privilégio conhecer o verdadeiro nome do Pai, então é o que preferimos usar. Se você deseja saber um pouco mais sobre os nomes sagrados, você pode visitar o nosso site no www.worldlastchance.com/português. Nós temos uma série de artigos sobre os nomes santos e o que eles significam no contexto cristão. Hoje nós iremos falar sobre adoração. Bom, vamos lá então, Will. Vamos falar sobre adoração. Nós estávamos falando sobre isso um pouco antes de entrar no ar. E eu tenho que te perguntar, isso é realmente importante quando devemos adorar a Yah? Muitos ouvintes, na verdade, a maioria da cristandade não concordariam com a minha resposta. Mas a minha resposta é sim, é importante. Tudo bem, mas não devemos adorá-lo todos os dias? Por que reservar um dia específico para adoração quando podemos adorar o Criador todos os dias? A maioria dos cristãos raciocina assim, Chris. E para responder sua primeira pergunta, sim, é claro que devemos adorar o nosso Criador todos os dias. Minha esposa e eu temos devoções pessoais e individuais todas as manhãs antes de começar nosso dia. E também oramos todas as noites antes de nos deitar. Bem, como eles dizem, os casais que oram juntos permanecem juntos. Isso realmente faz a diferença. E quando ainda tínhamos crianças em casa, realizávamos o culto familiar pela manhã e pela noite também. Então, certamente devemos adorá-lo todos os dias. Mas isso não é o mesmo que deixar de lado um dia dos 7, conforme contido nos 10 mandamentos. Lembre-se, o mandamento do sábado não só diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar, mas também diz: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Agora diga-me, Chris, aqueles que afirmam que adorar ao Criador todos os dias é o suficiente, eles também têm a convicção de não trabalhar um dia da semana. Mas será que eles realmente trabalham nos outros 6 dias? Bem, creio que não. Geralmente não. Eles acabam levando alguns dias em banho-maria, sabe? Mas não trabalham como deveriam. Agora estou pensando mais seriamente sobre isso. Eles geralmente não reservam um dia somente para adoração. E ainda há mais um agravante. E o encontramos na própria definição de adoração. Nós poderíamos usar o seu antigo dicionário de 1828, e é por isso que perguntei se você iria trazê-lo hoje. Você poderia procurar a palavra adorar e ler a sua definição? Claro, ok. Adorar. Achei. Diz: para adorar, para prestar honras divinas, reverenciar com respeito supremo e veneração.
Isso é adoração. Adorar, reverenciar com supremo respeito e veneração. Agora, a palavra adorar significa adorar com profunda reverência e a palavra venerar. Agora, é uma palavra que você não escuta com muita frequência, né? Não escutamos, mas veneração é o mais alto grau de respeito e reverência mesclado com algum grau de admiração. Interessante, né? Tudo isso tem a ver com o verdadeiro significado do culto. Então, agora deixe-me te perguntar, se você realmente adora alguém, se você o mantém no mais alto grau de respeito e você deseja reverenciá-lo com respeito profundo, o que você faria se ele te pedisse que você fizesse algo? Bem, dessas circunstâncias, praticamente faria qualquer coisa que ele pedisse. Claro! Quem não faria isso? Porque para não obedecer ou atender a um pedido simples, você provavelmente não estaria tratando esta pessoa com profundo respeito, certo? Agora, aqui temos o Pai Infinito. Ele disse: quero gastar tempo com você. Quero sua atenção apenas um dia dos 7. Realmente lhe oferecemos honras divinas? Realmente o mantemos com o mais alto respeito e o tratamos com o maior respeito se dissermos um dia inteiro? Sério? Mas eu te adoro todos os dias. Isso não é o suficiente? Bem, realmente não. Não, você realmente não iria tratá-lo com o maior respeito se você não respeitasse um pedido tão simples e direto, não é mesmo? Perceba que o que a maioria das pessoas não entende é que a adoração não pode ser separada da obediência. Ok, e o que você quer dizer com isso? Bem, vamos usar você como exemplo. Ok, mas vá com calma e veja o que você irá falar. Vamos falar sobre sua esposa. Uma adorável senhora, notadamente sua cara metade. Ok, vamos lá. E claramente muito apaixonada por você. Agora suponhamos por um momento que com o seu horário de trabalho você não tem mais tanto tempo para gastar com ela como você gostaria. Concordo, isso é bem verdade. Então vocês decidem reservar uma noite por semana para saírem juntos e namorar. Apenas vocês dois, sem filhos e sem compromissos de trabalho. Apenas um tempo extra para dar atenção um ao outro. Isso seria ótimo. Agora, suponhamos que no dia em que vocês devem sair, ela invente algum motivo e cancele esse compromisso. Seu show favorito está sendo transmitido na TV naquela noite. Ela tem que preparar algo para ser levado ao trabalho no dia seguinte. Ela está muito cansada e as crianças têm muita lição de casa e precisam de sua ajuda. Mas ela confirma que ela realmente te ama e quer passar tempo com você também. Finalmente, depois de cerca de 6 semanas após tentar sair com ela, vocês dois finalmente conseguem uma noite. E lá no restaurante, ela passa a olhar as mensagens de texto em seu telefone. Como você se sentiria? Bem, eu me sentiria muito mal achando que essas outras coisas fossem mais importantes para ela e que ela realmente não estaria tão interessada em nosso relacionamento como eu estava. Certo, mas agimos muito diferente com Yahweh. Ele disse a Moisés: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Estar com seus filhos sempre foi o maior desejo de Yah. E ainda continua sendo, pois ele não muda. A Bíblia encerra com uma bela promessa encontrada em Apocalipse 21. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. O maior desejo de Yahweh é estar junto e passar tempo conosco. Então por que você não escolheria passar tempo com ele no sábado, tal como ele pediu? Este é o ponto que se resume toda a grande controvérsia entre Yah e Satanás. Ok, mas o que você quer dizer com isso? Bem, Isaías 14 contém uma passagem muito interessante. Lúcifer fez uma afronta contra Yah, estabelecendo seu objetivo final de uma rebelião contra o reino dos céus. Ok, só segura um pouquinho aí. Deixa eu olhar aqui e ler o que diz. Tudo bem, Isaías 14, versos de 12 a 14. Achei. Aqui diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Interessante. Esse era o plano principal de Satanás. Ele queria ser como o Altíssimo.
Agora, o que separa Yahweh de todas as outras criaturas caídas ou não caídas é que ele, e somente ele, é a fonte originária de toda a vida. Como tal, ele é o único em todo o universo que merece receber adoração. É seu por direito como nosso originador. E, no entanto, qual era o intento de Lúcifer? Seu intento era ser como o Altíssimo. Exatamente. E a maneira como ele faz isso é roubando a adoração que legitimamente pertence somente a Yah. Ok, mas e agora? Como ele faz isso? Porque eu acho que poucas pessoas oram ou adoram Satanás. Na verdade, eu não acho, mas tenho certeza disso. Tem muitas pessoas em vários lugares, há algumas seitas bastante estranhas, mas você está falando sobre Satanás roubando o culto devido a Yah dentro do cristianismo também. E como ele faz isso? Ele faz isso exatamente como ele disse que faria em Isaías 14. Ele disse: exaltarei o meu trono no monte da congregação. E ele faz isso. Sim, mas como? Como ele faz isso? Ao instituir falsos dias de adoração, determinando primeiro por pagãos e mais tarde por calendários papais. Veja a palavra traduzida congregação. Vem da palavra hebraica moed. É uma palavra interessante, como também sua definição é fundamental para entendermos como Satanás roubou o culto que legitimamente pertencia a Yahweh. Eu não acredito que já tenha ouvido sobre essa palavra antes. Você poderia compartilhar conosco seu significado? Moed significa lugar de reunião pré-definido, de acordo com o Manual de Auxílio Lexical do Antigo Testamento, encontradas nas palavras-chave grego-hebraica de estudos bíblicos. A palavra moed tornou-se intimamente identificada com as festas judaicas. Ela diz, abre aspas, moed é usado em um sentido amplo para todas as assembleias religiosas. Estava intimamente associada ao próprio tabernáculo. Lá, Yahweh se encontrou com Israel em momentos específicos, com o propósito de revelar sua vontade. É um termo comum para a assembleia de adoração do povo de Yahweh. Assim, a própria palavra está intimamente associada à adoração, e Lúcifer se vangloriou de que usurparia essa posição final de influência e autoridade e tomaria para si o culto devido a Yah. Uma blasfêmia que atingiu seu ponto máximo. Para compreender plenamente o significado de moed, o qual Lúcifer tanto se vangloria, precisamos dar uma olhada em Levíticos 23. Você poderia procurar para nós? Claro. Levíticos 23 traz uma lista com todos os dias sagrados de Yahweh. Você poderia ler os versículos de 1 a 4? Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas fixas do Senhor, que proclamareis, serão santas convocações. São estas as minhas festas. 6 dias trabalharás, mas o 7º será o sábado de descanso solene. Santa convocação. Nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. Tudo bem. A palavra moed é usada repetidamente aqui. É traduzido como festas, as festas de Yahweh. E o que é interessante sobre Levíticos 23 é que, ao listar todas as sagradas convocações de Yahweh, a primeira listada é a festa semanal, o sábado do 7º dia. Então, depois de listar a festa semanal, o sábado, a lista continua com todas as outras festas anuais. Páscoa, festa dos pães asmos, Pentecostes, dia da expiação, etc. E é aqui mesmo na adoração onde Satanás tomou posse do culto que pertence a Yahweh. Bem, obviamente, se uma pessoa está adorando o ídolo, sim. Satanás roubou a adoração que pertence a Yah, mas como você pode dizer que ele também rouba a adoração dentro da cristandade? Isto nos remete a questões que estão em jogo em face da rebelião de Satanás contra o governo divino. Primeiro, no culto, tratando Yahweh com maior respeito. 2, na obediência, porque você o respeita. E 3, no amor. E Yahushua disse em João 14, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amor, culto e obediência andam de mãos dadas. Você não consegue separá-las. Você não pode realmente amar a Yahweh e deliberadamente e conscientemente desobedecê-lo. E se você conscientemente o desobedecer, você não estará realmente o adorando ou o tratando com o máximo respeito e temor. E com relação às pessoas que não o conhecem?
Minha avó guardou o domingo a vida inteira. Ela honestamente acreditava genuinamente que a lei havia sido pregada na cruz. Ela amava Iá com todo o coração e fez tudo o que sabia ser certo. Não posso acreditar que ela estava adorando Satanás. Não, ela não estava. Ela claramente amou Iá e o adorou. E o Pai, que lê os corações, aceitou sua adoração. No entanto, Satanás tentou tirar isto dela. Para ver como podemos adorar tanto Iá como Satanás, precisamos ir a Atos 17. Aqui, Paulo estava pregando no Areópago, em Atenas, e ele partilhou um princípio muito importante. Ele disse: Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Como você pode ver, os crentes hoje são chamados a fazer um trabalho muito especial. Os remanescentes são descritos em Apocalipse 14 como: são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Vou interromper aqui muito rapidamente, mas apenas para esclarecer um ponto. Estes homens dos quais o texto está falando não são pessoas, mas sim em um sentido espiritual, pois possuem uma fé pura. Isso mesmo. E eles seguem o Cordeiro por onde ele for. Eles o seguem quando decidem sair de Babilônia. Eles o seguem por meio de uma verdade pura. Seguem o Cordeiro que lhes restaura o conhecimento da verdade. Eles então tornam essa verdade e a transmitem ao mundo. Isaías fala sobre eles. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Uma violação foi feita na lei de Iá. Curiosamente, as pessoas que dizem que a lei foi cravada na cruz nunca tentam dizer que agora podemos adorar outros deuses além de Iá. Eles não dizem que agora podemos matar ou cometer adultério impunemente. O único mandamento entre os 10 que eles insistem como não havendo mais necessidade de ser observado é o mandamento do sábado. Então, o que você está dizendo é que Satanás rouba ou tenta roubar a adoração que pertence somente a Iá, ao convencer as pessoas de que elas não precisam reservar um dia especial de guarda para adorá-lo. É isso mesmo. Ele procura desviar a adoração do Criador para si mesmo, quando convence as pessoas que podem adorar ou não no dia que elas desejarem, determinado por qualquer calendário que desejarem. Bem, isso faz sentido, porque enquanto Iá amorosamente não leva em conta o nosso tempo de ignorância, mas uma vez que conhecemos a verdade, temos a responsabilidade de viver essa mesma verdade. Sim, e é por isso que sua avó poderia amar a Iá com todo o seu coração, mente e alma, e o pai aceitou seu culto como vindo de um coração cheio de amor, mesmo que ela, em sua ignorância, transgrediu o mandamento do sábado, porque foi desta forma que ela foi ensinada por toda a sua vida. É verdade, viu? Mas também ressalta como para aqueles como nós que estamos vivendo no contexto dos final dos tempos, de como a verdade está avançando à medida que novas verdades estão sendo reveladas. Seremos julgados de uma forma diferente. Exatamente. Somos responsáveis pela verdade que conhecemos agora. É isso aí. Fique ligado, queridos ouvintes. Voltaremos em 1 minuto. O Papa Francisco fez história em 2013 quando se tornou o primeiro jesuíta já eleito a assumir o trono de Pedro. Tinha sido uma regra não escrita que os jesuítas nunca ocupariam altas posições na corte pontífice. Na verdade, em 1767, o Papa Clemente XIV realmente suprimiu a ordem jesuíta, porque temia que ela se tornasse muito poderosa. Então, o que mudou? Se o Papa é jesuíta, e ele é, você sabe no que os jesuítas acreditam? O que significa religiosamente e politicamente para o chefe da Igreja Católica Romana ser um jesuíta? Você precisa saber, pois estes são movimentos extraordinários na história da Igreja Cristã. Visite nosso site www.worldlastchance.com/português para aprender sobre os jesuítas, o que eles acreditam, o que eles fazem e seu papel nos eventos finais da Terra. Visite-nos hoje, www.worldlastchance.com/português.
wordlastchance.com/português. Antes do intervalo comercial, estávamos falando sobre a rebelião de Satanás contra Yahuwah e que ele queria ser como o Altíssimo. Ele queria sentar-se no monte da congregação, ou no monte de Moedim. E ele fez isso usurpando a adoração que era devida tão somente a Yah. Sim, convencendo a todos de que o sábado não é mais obrigatório, mesmo que os outros 9 mandamentos o sejam. É realmente inconsistente quando você pensa sobre isso. As pessoas dirão: mas os outros 9 são mencionados no Novo Testamento e o mandamento do sábado não. E isso é verdade, mas por que você precisa de algum deles repetido quando as Escrituras nos dizem que Yahuwah é o mesmo ontem, hoje e sempre? Ele nunca muda. Além disso, está muito claro nas Escrituras de que o sábado do 7º dia foi mantido pelos primeiros crentes, mesmo depois da ressurreição. Bom ponto. E eu também gosto do que você disse de que Yahuwah, ele não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Sim, claro. Yah é amor. Ele não vai te responsabilizar por algo que você não sabia. No entanto, uma vez que você saiba, você será responsável pela verdade que você conhece. O tempo de ignorância é perdoado. Estar ciente e não tomá-la como verdade não merecerá perdão. Creio que é justo. Foi na ambição de ser como o Altíssimo que Lúcifer quebrou o primeiro e o maior mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Lúcifer não queria simplesmente ser como Yahuwah em caráter. Se esse fosse seu objetivo, ele nunca se rebelaria. Em vez disso, ele cobiçou a honra e a adoração que eram devidas somente ao Criador. Satanás, em um sentido muito real, usurpou a adoração devida a Yah e ele fez isso de várias maneiras. Você poderia expandir essa ideia um pouquinho mais e nos dizer de que forma? Bem, uma delas nós já falamos no início, a qual ele procurou esconder o nome verdadeiro do Pai. Ele tentou escondê-lo com títulos que também são usados para deuses falsos e demoníacos. Outra maneira é convencer as pessoas de que elas não podem se chegar a ele diretamente, pois têm que fazer com que Maria ou outros santos mortos intercedam por eles. Como você sabe, o protestantismo também faz isso. Os protestantes não oram a Maria ou a outros santos mortos, mas, como já discutimos antes, eles oram para Jesus. Não há nenhum lugar nas Escrituras que diga que devemos orar ao Salvador. O próprio Yahushua nos ensinou que devemos primeiramente ir ao Pai e orar em seu nome. Orar em nome de Yahushua não é o mesmo que orar para Yahushua. Excelente ponto, Chris. Existem outras maneiras pelas quais Satanás roubou a adoração de Yah? Sim, inúmeras. Ao mudar o dia de adoração ou ao fazer com que as pessoas pensem que não é necessário reservar um dia específico para a adoração quando você ora todos os dias. Mesmo orando todos os dias não faz sentido. É claro que devemos adorá-lo todos os dias. Como Paulo disse, regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ainda não é o mesmo que reservar um dia específico para adorá-lo e concentrar-se somente nele. Mas há ainda mais. Satanás sempre substituiu falsas doutrinas que deturpam o caráter de Yahuwah por festas pagãs em lugar das festas que eram de Yahuwah. Você poderia nos dar um exemplo? A Páscoa é, de seu início ao fim, um feriado pagão. Yahushua foi crucificado no dia da Páscoa e ressuscitou na festa dos primeiros frutos. Além disso, essas festas foram calculadas pelo calendário lunisolar em uso na época. Você não consegue encontrar a Páscoa ou a festa dos primeiros frutos no calendário gregoriano do Papa. Eles não existem em um calendário solar. É impossível determiná-las. Outra é o Natal. Yahushua não nasceu nesta data. Este é um outro feriado que vem diretamente do paganismo antigo.
Originalmente era a festa de Saturnália, e foi daí que herdamos todas as nossas modernas tradições de Natal. Das festas, doações de presentes e cantando canções de Natal. E o Natal não é apenas um feriado cristão. As pessoas do mundo inteiro se reúnem no Natal com familiares e amigos. Em todo o mundo, este é um dos feriados mais populares de todo o ano. Mas uma vez que você estuda as Escrituras com cuidado, e uma vez que você entende que as festas de Yahweh não foram abolidas na cruz somente o sacrifício com sangue, você percebe quão abominável é celebrar qualquer feriado pagão. Ao contrário de tudo isso, foi-nos dado as festas bíblicas. Elas são aniversários de eventos importantes na história da salvação. Por que não queremos comemorá-los? Mas elas não foram dadas aos judeus? Por que os cristãos hoje devem manter as festas judaicas? Bem, volte novamente para Levíticos 23 e leia os 2 primeiros versos. Isso responderá à sua pergunta. Ok, já está aqui. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor, que proclamarei, serão santas convocações. São estas as minhas festas. De quem são as festas? Bem, festas de Yahweh. Certo. A palavra de Yah declara que os crentes foram enxertados e pela fé são filhos de Abraão e herdeiros da promessa. Consequentemente, temos a honra e a responsabilidade de adorar a Yahweh em suas festas, tanto a festa semanal do sábado do 7º dia, como as festas anuais. É assim que o honramos e lhe prestamos o máximo respeito pela nossa obediência. Achei isso fantástico. Muitas pessoas deixam de obedecer à lei por causa do legalismo, e assim, agindo, elas deixam de adorá-lo como Criador. E certamente não estão lhe dando o devido respeito quando violam suas leis, mesmo as conhecendo profundamente, certo? Não, realmente não estão. Então, você teria algumas dicas de como podemos retornar à verdadeira adoração que Satanás roubou e devolvê-la a Yahweh? Sim, ao aplicar os 5 pontos importantes do jornalismo. Quando eu estava na universidade, uma aula de jornalismo nos ensinou a responder sempre com os 5 pronomes relativos na primeira frase de qualquer artigo de jornal. 5 pronomes relativos? Quais são eles? Quem, o que, quando, onde e por quê. Quem é fácil, devemos adorar sempre a Yah. O que é o verdadeiro culto, e não podemos verdadeiramente honrá-lo e respeitá-lo se não estivermos verdadeiramente o adorando, e se estivermos nos rebelando contra qualquer um dos seus mandamentos. Isso nos leva ao quando. Quando seria todos os dias predeterminados para adorá-lo, as festas semanais, mensais e anuais. E enquanto ao onde? A maioria das igrejas rejeitam as festas de Yahweh como simplesmente sendo festas dos judeus. Você está certo, Chris. Há algumas congregações judaicas messiânicas por aí, mas se você estiver seguindo o Cordeiro, não importando onde ele estiver, mais cedo ou mais tarde você vai descobrir que todas as religiões organizadas têm, em um ponto ou outro, rejeitado as novas verdades e se agarrando em erros passados. Mais e mais pessoas estão percebendo isso e mais estão escolhendo adorar a Yahweh em suas próprias casas ou em pequenos grupos de crentes com pensamentos iguais aos deles. Há algo bastante edificante sobre tal adoração. Não há distrações, não há grandes construções, muito menos grandes corais, e é uma adoração pura e simples, como os primeiros crentes faziam em seus cultos. Apenas você e Yah. Agora, quanto ao porquê, isso é realmente bonito. O motivo da verdadeira adoração é simplesmente porque, quando o adoramos em espírito e em verdade, ele prepara nossos corações. Você poderia ler para nós Ezequiel 36, versículos 26 e 27? Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Yah irá escrever sua lei em nossos corações. Assim como ele escreveu sua lei sobre as tábuas de pedra, assim ele construirá nossos corações e escreverá sua lei neles. Não será mais uma questão de legalismo versus graça barata. Nós obedeceremos a sua lei porque queremos, assim como o Salvador obedeceu. Como Davi disse, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a
tua lei. O que estava no coração do salmista? Ele disse, a tua lei. Exatamente. E é quando a lei de Yah está escrita em nossos corações que o desejo de nosso coração é finalmente cumprido. No versículo seguinte, na passagem de Ezequiel 36, Yah afirma: E vós sereis o meu povo, e eu serei o teu Eloá. Linda promessa. E essa é a ideia central do plano da redenção, nos levar de volta a Yah. É isso mesmo, Chris. Mas deixe-me eu te perguntar uma coisa. Se ter a lei divina é o que nos prepara para viver com Yah, quando então ele fará esta obra em nós? Seria quando estamos tomando nosso café da manhã e nos preparando para um dia de atividades? Seria talvez quando estamos concentrados em nosso local de trabalho? Ou talvez seria quando nos preparamos para irmos nos deitar? Quando ele deveria escrever sua lei em nossos corações? Bem, o momento certo seria quando estivermos focados em adorá-lo, no sábado. E quando sua lei for escrita em nossos corações, o resultado será que nós caminharemos em seus estatutos e guardaremos seus mandamentos e os observaremos. E tudo aponta para a obediência como sendo parte da adoração verdadeira. Todo este conceito me lembra de uma conversa que tive outro dia com um dos membros da nossa equipe da WLC, que escreve para o nosso site. Ele fez um comentário de que redenção sem restauração não é salvação. A morte de Yahushua nos redimiu, mas é quando Yahuwah escreve sua lei em nossos corações é que somos restaurados de volta à imagem divina. É só quando estaremos realmente salvos. Uma ótima maneira de colocar isto na prática. Exatamente. Não vá embora, caros ouvintes. Quando retornarmos, responderemos suas perguntas enviadas à nossa caixa de mensagens diárias. Fiquem ligados! Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. A cidade de Jerusalém desempenha um papel fundamental no cenário do final dos tempos no tocante às 3 religiões abraâmicas espalhadas pelo mundo. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo têm expectativas apocalípticas centradas em torno desta cidade antiga. No entanto, todos devem estar alertas, pois essas crenças são meramente parte de um engano obscuro do final dos tempos de proporções gigantescas. Saiba mais sobre este engano perigoso no www.worldlastchance.com/português. Procure por Jerusalém, crucial para os últimos dias, no www.worldlastchance.com/português. Mais uma vez, o título é Jerusalém, crucial para os últimos dias, no www.worldlastchance.com/português. Visite-nos hoje! Chegou a vez da nossa caixa de mensagens diárias. Essa pergunta vem de Galina, em Uzurik, ou Zurich. Bom, não tenho certeza se estou pronunciando certo esse nome. Bom, de qualquer forma, é do leste da Rússia. Ela diz: aos sábados, meu marido e eu temos lido cuidadosamente os vários artigos em seu site. Nós realmente fomos abençoados com o que estamos aprendendo, mas devo dizer que alguns deles têm sido bastante chocantes e há vários deles que são bem diferentes do que eu ouço na igreja. Vocês poderiam explicar como vocês chegam a essas conclusões? Obrigado.
Muito boa pergunta, Galina. Há várias crenças que a WLC abraça que são bastante únicas na cristandade. Realmente é uma pergunta interessante. Bem, Galina, a WLC estabelece a verdade pelo que gostamos de dizer como sendo a regra do peso da evidência. A Bíblia é um livro enorme. Apesar de ser um livro muito fino, a Bíblia tem mais de 1000 páginas. Há muita informação neste compêndio, com milhares de passagens diferentes umas das outras. E sejamos honestos, qualquer um pode provar quase tudo o que quiser ao usar a Bíblia com este propósito. Tudo o que eles têm a fazer é usar um texto para provar um ponto. E muitas pessoas fazem dessa forma mesmo. E você está certo, Will. E as pessoas fazem isso o tempo todo. Aqueles que acreditam em um inferno que queima 24 horas por dia citam as escrituras para provar este ponto. Ao mesmo tempo, aqueles que acreditam em um sono profundo da alma citam outras passagens das escrituras para provar que, na morte, a alma não volta para o céu, mas fica dormindo no túmulo. Precisamente. Isso se chama colocar um texto para provar um determinado ponto, ou seja, está sendo usado um único texto para usá-lo para provar suas crenças, ignorando o que qualquer outra passagem da Bíblia tem a dizer sobre o assunto. E você realmente pode provar quase que qualquer coisa desta forma. O maior problema com a tentativa de estabelecer a doutrina desse jeito é que tais versículos geralmente são retirados do contexto. E é por isso que existem muitas e diferentes crenças e doutrinas no cristianismo. Mas, tirando uma passagem do contexto, manipulando e torcendo-a para apoiar o que você quer que ela diga, não é o caminho para se chegar à verdade. Então, como você faz isso? Bem, se você estiver usando a regra do peso da evidência, você junta todas as passagens das Escrituras que abordam esse tópico em particular. Daí você estuda cuidadosamente cada uma dentro de um contexto, não ignorando o que os outros versos estão dizendo, e então você verá claramente onde o peso da evidência cai. Se um verso não for claro, procure o significado de cada palavra. Não tenha pressa, seja cuidadoso. Mas se você pegar cada verso de qualquer assunto e estudá-lo dentro do contexto que ele é usado, o Espírito Santo levará sua mente a uma conclusão correta. Eu gosto dessa dica. E eu só gostaria de incluir aqui, Will, que esse mesmo método de estudar a Bíblia em si é bíblico. Isaías 28 diz, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. E este verso está descrevendo como juntar todas as informações, estudando-as em seu contexto e vendo onde o peso da evidência reside. Há um outro princípio bíblico que é importante ter em mente. Este princípio é mencionado em Deuteronômio, Números e no Evangelho de Mateus. Que princípio é esse? O que diz? Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Concordo plenamente. Isso evita que alguém saia usando um único texto fora de seu contexto. Ok, ainda temos tempo para mais uma pergunta. E essa é de Richard, de Halifax, da Nova Escócia, Canadá. Ele escreve: a WLC tem muitos materiais interessantes em seu site, mas estou preocupado com a ênfase colocada nas festas realizadas no sábado lá no Antigo Testamento. Como você concilia a observância extrema dos critérios do Antigo Testamento com o que o Conselho de Jerusalém instituiu em Atos 15? Bem, primeiro eu quero dizer que eu fico feliz que você tenha feito este tipo de pergunta, Richard, e obrigado pela sua participação. Muitas pessoas pensam que todas as ordenanças do Antigo Testamento terminam, como assim dizer, na cruz. E eles baseiam-se, em grande parte, como você menciona, em Atos 15. Primeiro, porém, vamos ler o que diz esse texto. Chris, você poderia ler para nós Atos 15, versículos 28 e 29? Claro, diz: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não nos impor maior encargo além das coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas farei bem se vos guardardes. Se você lê esses 2 versos isoladamente, você consegue ver o que o Richard está querendo dizer, Chris?
Bom, eu acredito que sim. Certamente parece que aqui temos uma pequena lista de coisas que os gentios deveriam seguir sem precisar fazer mais nada. Sim, mas se você se concentrar apenas nesses 2 versículos dentro desse capítulo, você acaba perdendo o contexto. E quando observamos o seu contexto, encontramos algo muito diferente. Como assim? Creio que você está certo. A última coisa que queremos é ter um texto que prove nosso ponto. Sempre que você tira qualquer verso de fora de seu contexto e usa para provar uma ideia, você sempre vai se afastar do que ele realmente quer dizer. E é isso que aconteceu aqui. Para entender o seu contexto, você poderia agora ler os versículos 19 a 21 deste mesmo capítulo? Posso sim. Vamos ver. Tiago, o líder dos irmãos em Jerusalém, está falando aqui, dando seu veredito sobre o que eles deviam exigir dos gentios. Ele diz: pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Agora ficou mais interessante. Não é mesmo? Este período de Atos 15 ocorre alguns anos após a crucifixão. E mesmo assim, ele está dizendo que a lei de Moisés ainda está sendo pregada nas sinagogas todos os sábados. Sim, eles ainda estavam guardando o sábado e lendo a lei de Moisés. Estavam ainda batendo nesta tecla. Como você pode ver, toda a disputa em Atos 15 era sobre se os gentios poderiam ser salvos pelo mero esforço humano ao serem circuncidados e manter a lei sem purificar seus corações pela fé, versículo 9, através da graça de Yahushua, versículo 10. Há muitas coisas envolvidas aqui do que comumente percebemos. O jugo que os apóstolos em Jerusalém não queriam colocar sobre os novos conversos era de uma ideia errônea de que eles poderiam ser salvos por suas obras. No entanto, a obediência à lei sempre foi necessária. Os versículos 28 e 29 citam a carta que foi enviada aos conversos gentios, mas deve ser entendida no contexto da discussão dos apóstolos, conforme registrado nos versículos 20 e 21. E nesses versículos eles incluem claramente a pregação em andamento da lei de Moisés, que os apóstolos sabiam que os gentios ouviam pregar todos os sábados. Verdade, nunca percebi isso antes. A maioria das pessoas também não, mas a verdade é que todos acreditam piamente que a lei de Moisés, é claro, continuaria sendo mantida. As únicas exceções eram sacrifícios de sangue e circuncisão, e o sacrifício de sangue teria que haver necessariamente o derramamento de sangue. Você está correto ao analisar desta forma, Will. Até Yahushua falou sobre isso em Mateus 19. Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom, só existe um. Se queres, porém, entra na vida, guarda os mandamentos. Eu diria que aqui ficou muito claro. Temos também o que diz em Apocalipse, que afirma que está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Yahushua. Os justos carimbam seus passaportes para entrar no reino de Yah, porque guardam sua lei. Apocalipse 22, 14 realmente bate nesta tecla quando fala: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então você tem a obediência como um requisito para a salvação. Exatamente. Nós realmente amamos quando vemos nossos ouvintes participando em nosso programa. Se você tiver dúvidas ou comentários, acesse nosso site no www.worldlastchance.com/português e clique no ícone Rádio WLC. Queremos ouvir você também. Esta é a Rádio WLC, trazendo uma promessa diária diretamente da palavra de Yah. Em Lucas 15, Yahushua contou a história de um homem que tinha 2 filhos. O filho mais novo, sendo bastante mimado e inconsequente, exigiu que o seu pai lhe desse sua parte da herança. Tão logo o jovem a recebeu, ele deixou a fazenda e mudou-se para a cidade. Não demorou muito para que o jovem tivesse desperdiçado todo o seu dinheiro. Quando uma grande fome abateu aquela cidade e ele já estava sem dinheiro e sem comida,
Percebendo também que não tinha nenhuma oportunidade de trabalho para ganhar algum dinheiro, e caindo em si, e lembrando que os servos de seu pai estavam melhores do que ele, decidiu voltar para casa e implorar o perdão de seu pai e pedir para trabalhar como seu servo. Ele nem sequer considerou que poderia ser reintegrado como um filho amado. Ele sabia que ele havia errado, mas se ele pudesse trabalhar como um criado, ficaria grato. E assim, resolveu voltar para a casa de seu pai. Mas aqui é onde sua experiência teve uma grata surpresa, além de suas expectativas. E Yahushua disse que vinha ele ainda longe, e seu pai o viu. Correu até ele e o abraçou. O jovem mal havia conseguido dar suas desculpas, e antes mesmo de ter a chance de pedir permissão para trabalhar como servo, seu pai começou a tirar a sua própria túnica e a colocou em seu filho. Deu ordens a seus criados para se apressarem e preparar uma festa para celebrar o retorno de seu filho. Veja, caro ouvinte, todos os dias, depois que seu filho partiu de casa, seu pai sofria com sua ausência. Além disso, todos os dias ele olhava no horizonte para ver se seu filho estava retornando ao lar. Enquanto o filho ainda estava bem longe, seu pai o viu e correu até ele, porque ele o esperava ansiosamente. O poeta persa Rumi escreveu uma vez: "O que você procura está procurando você." Nenhuma palavra mais verdadeira que esta poderia ser dita. Você se sente perdido e abandonado? Você está procurando paz interna, mas não sabe como obtê-la? Levante-se e vá a seu pai. Ele encontrará uma boa maneira para que isso aconteça. Se você der um passo de arrependimento em direção a ele, ele irá ao teu encontro e te envolverá em seus braços de amor infinito. Seus ouvidos estão abertos para ouvir o grito de uma alma contrita. Todos os sofrimentos de nosso coração são conhecidos por ele. Nenhuma oração oferecida, por mais vacilante que seja, nenhuma lágrima é derramada, por mais secreta que seja, nenhum desejo sincero de buscar a Yahuwah e seu amor, por mais fraco que seja, seu espírito está atento e virá ao seu encontro. Mesmo antes que a oração seja proferida ou o anseio do coração seja conhecido, a graça de Yahushua se dispõe a ir ao encontro dessa alma contrita. Você já esperou bastante? Não espere mais. Vá, ele está esperando por você. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Bem, Will, você realmente nos nutriu com novas verdades que devemos considerá-las seriamente. Eu tenho que admitir, eu nunca pensei realmente na adoração assim dessa maneira em toda a minha vida. Bem, a maioria das pessoas também não. Se você é um cristão, você simplesmente adora no domingo porque, bem, é neste dia que muitos outros adoram também. A maioria das pessoas tem esse dia de folga do trabalho, então eles também guardam esse dia. Quais os outros dias que você vai à igreja? Há mais de 500 denominações que guardam o sábado porque este é, tradicionalmente, o 7º dia da semana gregoriana. Geralmente essas pessoas têm uma razão melhor para adorar no sábado. Eles dirão, é neste dia que os judeus adoram a Yah, então é claro que é o sábado do 7º dia e é este dia que os 10 mandamentos nos pedem que guardemos. E essas pessoas nunca cavam mais fundo para descobrir que até mesmo os judeus admitem que o sábado não é o sábado original. Bem, eu posso realmente ver como é um assunto capital. O que quero dizer é que temos na Bíblia, no livro de Apocalipse, qual capítulo? 13? Sim, Apocalipse 13. Ali contém um aviso de que o dia está chegando quando a adoração falsa será decretada como pena de morte. Apocalipse 13:15. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Em profecia, bestas são símbolos das potências mundiais. Quando uma besta profere alguma fala, isto significaria uma nova lei ou legislação.
e a causa seria a aplicação desta lei. Então temos um poder mundial passando uma nova legislação e fazendo com que a mesma seja cumprida, dizendo que todos os que não adorassem a imagem da besta deverão ser mortos. Quantos não fizerem o quê? Adorar. Isso implica diretamente na adoração. É isso mesmo. E se a sua vida não estiver em ordem, você irá ceder se houver a menor dúvida de que você possa estar errado. Além disso, se as vidas de seus entes queridos, como sua esposa e seus filhos, estiverem ameaçadas, a única coisa que te manterá firme será a confiança em Yahweh e a certeza de que você está vivendo de acordo com a verdade. Esta profecia pode parecer um tanto difícil para muitas pessoas acreditarem. Aqui no Brasil, não existe pena de morte, portanto, é difícil colocar em sua mente de que você poderá ser morto por se recusar a adorar em um determinado dia. E ainda, com a certeza profética que nos é dada, isso irá acontecer. E quando isso acontecer, os únicos que permanecerão fiéis a Yah e os únicos que recusarão a aceitar a marca da besta serão aqueles que desenvolveram uma relação pessoal com Yah. Eles gastaram tempo com ele, o conhecendo profundamente, deixando que ele escrevesse sua lei em seus corações, preenchendo assim suas vidas com seu espírito. O que devemos sempre ter em mente, caros ouvintes, é que enquanto estamos vivendo tempos difíceis, a tendência é que as coisas irão piorar e ficarão ainda piores. E quando isso acontecer, as liberdades civis que muitos de nós lutaram para consegui-las serão tiradas de nós. Quando o mundo estiver vivendo no meio do caos, as diferenças não serão toleradas. Você está absolutamente certo sobre isso, Chris. As profecias de Apocalipse revelam um futuro muito diferente da nossa realidade atual. E quando as coisas começarem a mudar, isto não será de uma forma gradual. Será sob uma pressão intensa. Não haverá tempo de mudanças a longo prazo. Em tempos de emergência, a força do hábito assume o controle. Naquele tempo, os hábitos de uma vida serão que as pessoas terão a seu dispor. Se seu estilo de vida for passar tempo com Yah e em incessante oração, buscando sempre conhecer e fazer a sua vontade, isso não vai mudar quando a lei dos homens tiver de ser cumprida. Mas se o seu estilo de vida for uma vida sem nenhum comprometimento com Yah, isso será exatamente o que você irá fazer, somando-se à influência de uma igreja corrupta que é apoiada pelo poder do Estado para impor leis injustas. Isso é muito verdadeiro. Salomão disse: ensina a criança o caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Este mesmo conselho se aplica aos adultos também. Em um momento de caos, você fará o que estiver inserido em seu hábito diário. Quando o rei Dario colocou Daniel como responsável pelos 120 príncipes e outros 2 presidentes que dirigiam o reino, outros subalternos ficaram enciumados e traçaram um plano para que o rei passasse uma lei que afetasse diretamente Daniel. Você conhece a história. O rei foi forçado pela lei a colocar Daniel na cova dos leões. Por quê? Porque mesmo que a nova lei dissesse que ninguém deveria adorar a qualquer deus, além do rei por 30 dias, ainda assim Daniel prestaria culto a Yahweh. E ele também não escondeu este fato. Era seu costume abrir as janelas para Jerusalém e orar 3 vezes por dia. E ele ainda o fazia. Honrar a Yah era um hábito para Daniel. Nem mesmo a ameaça da morte poderia fazê-lo mudar. E é neste patamar que nossa fé precisa estar. Precisamos colocar Yahweh em primeiro, em último e em todas as coisas. E este hábito precisa ser uma realidade em nossa vida também. E tudo começa com adoração, porque quando você a cultiva, revela quem você está escolhendo obedecer e honrar. Como C.S. Lewis disse, só aprendemos a nos comportarmos na presença de Yah. Portanto, precisamos procurar ativamente gastar tempo com ele, aprendendo a fazer sua vontade e recebendo a graça e força para fazer o que ele espera de nós. Junte-se a nós amanhã novamente para outra mensagem cheia de verdades. Até lá! E lembre-se, Yahweh te ama e ele é digno de confiança. Você ouviu a Rádio WLC. Este programa, bem como os episódios passados na Rádio WLC, estão disponíveis para download em nosso site. Eles são excelentes para compartilhar com amigos e em estudos bíblicos.
É também um recurso fantástico para aqueles que realizam seus cultos a Yahuwah, sozinhos ou com a família. Se você deseja ouvir os programas da rádio WLC, visite nosso site no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção WLC Rádio na parte superior esquerda da página inicial. Isso permitirá que você baixe os episódios no seu idioma preferido. Há também artigos e vídeos disponíveis em diversos idiomas. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade na WBCQ, em 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador.